estamos de volta com o terceiro e último bloco. Gente, o negócio hoje aqui tá difícil, ó. Porque as duas aqui não deixam o doutor Samuel no intervalo nem respirar, nem tomou água, né, doutor? O senhor tomou água, doutor? Também. Tomou? Não desse intervalo também. Porque as pessoas aqui é só tirando dúvidas, só conversando aqui. A doutora Regiane hoje está atacada. Fico explorando o convidado porque é muitas dúvidas, né? E, por exemplo, ele falou sobre a cirurgia no bloco passado, né? Que tira pedaços ali do córtex cerebral. Aí eu queria saber, doutor, se as pessoas que tanto se submetem a essa cirurgia, elas podem ter um déficit cognitivo, né? Cognição, para quem não sabe, são as questões da coordenação, do raciocínio, né? São as funções do córtex cerebral, né? Sua pergunta é muito importante também. Isso é uma das situações que a gente tem que conversar com o paciente, ou quando é criança, com os pais, porque sim, existem cirurgias que podem levar a déficit cognitivo, tá? Por exemplo, existe uma cirurgia em que a gente tira o hipocampo mal formado, tá, da pessoa. Se o cirurgião, ele não sabe, né, ou então se ele comete algum erro e tira um pouco mais do que deveria do hipocampo, a pessoa pode sair com déficit de memória importante. Então, a cirurgia tem o seu risco. Tá? E geralmente é o hipocampo do lado esquerdo, né? Que a pessoa tem que tomar muito cuidado, muita atenção. Mas qualquer cirurgia neurológica, dependendo da área que estiver a displasia, né, ou então a malformação, pode gerar alguma alteração, mas na maioria das vezes são alterações transitórias. Eu já citei logo de primeira a situação mais grave, né, que é a alteração de memória importante, se você tira o hipocampo além do que deveria tirar. O hipocampo é uma região do cérebro intimamente relacionada com memória. Nós temos dois, um de cada lado, tá? E é bem clássico que um hipocampo mal formado, ele gera crises epilépticas. Geralmente, esse diagnóstico é feito nos primeiros anos de vida, e aí tenta se levar com medicamentos, com drogas, mas se não tiver melhora, é indicado cirurgia. E doutor, e por acaso se a pessoa que tem epilepsia, tá? Mesmo que não tenha precisado operar nem nada, é possível que ela tenha esse déficit cognitivo? Algum? É muito possível. E, infelizmente, eu já peguei casos assim. O que acontece? Se uma criança tenha epilepsia, se a criança tem epilepsia e ela não tem o tratamento adequado, o que é o tratamento adequado? Usar os medicamentos na dose certa, aumentar a dose à medida que a criança vai crescendo, tem que ter o acompanhamento com o médico. Usar o medicamento certo, obviamente, também. E se essa criança continua tendo manifestações de epilepsia, esse quadro epiléptico pode vir a desencadear algum tipo de retardo mental, uma situação extremamente grave. Tá? Então, epilepsia e déficit cognitivo andam juntas. A gente costuma até comentar, andam juntas. Claro que não é todo mundo que tem epilepsia que vai ter isso, né? Então, vamos tentar entender. A criança que tenha muitas crises epilépticas, que não é tratada de forma adequada, ela pode vir a desencadear retardo mental. Gravíssimo, gravíssimo. Tanto que essa, aliás, é uma das indicações de se fazer cirurgia em criança. Crianças que fazem uso de medicamentos de forma correta, tá? Com 2 tratamentos e não melhora, tenta até um terceiro e não melhora, é indicação de fazer cirurgia. Porque senão pode ter um prejuízo cognitivo grave, que aí, infelizmente, desses casos não tem reversão. Muito interessante. Agora, uma outra dúvida que eu vejo que as pessoas têm muito é a respeito daquele momento ali da crise, né? Se coloca a mão na boca da pessoa para não enrolar a língua, né? Toda essa situação aí, que às vezes, assim, tem casos e casos. Tem situações onde a pessoa dá crise em casa, no ambiente familiar, e aí os familiares já sabem como lidar com a situação. E outros que as pessoas, às vezes, estão na rua, em algum outro local público, e as pessoas querem enfiar logo a mão e tal. Então, fala para a gente um pouquinho a respeito dessa situação, doutor. Então, não coloque a mão na boca do paciente, não faça isso. Primeiro que você pode se machucar,
Não, isso não vai ajudar o paciente. Se ele morder a língua, infelizmente, vai morder, e vai morder boa parte das vezes, independente de você colocar a mão na boca do paciente ou não, tá? O que você tem que fazer é tentar ajudar de outras formas. Se o paciente, por exemplo, né, se o paciente cai no chão, né, está se debatendo, o que você tem que fazer? Você tem que... Não precisa de segurar o paciente com toda a força do mundo também. Ele vai se debater, ele vai se mexer. O que você tem que fazer, aí sim, é evitar que ele se machuque, na medida do possível. Por exemplo, o paciente cai no chão, você vai se preocupar em segurar a cabeça dele. Não precisa agarrar a cabeça dele que ele vai se mexer. E se ele se mexer, não tem problema, vamos dizer assim, na circunstância daquela. Esse é a situação menos grave, tá? Então, você tem que proporcionar um certo conforto durante uma crise epiléptica para o paciente. Se está na rua, como é que você vai fazer? Você chama alguém para tentar ajudar a segurar as pernas e os braços, para que ele não fique batendo no concreto, se machucando, se ralando. E principalmente dê atenção para a cabeça, para que ele não fique debatendo a cabeça. Mas não coloque a mão na boca, isso não ajuda, tá? Já peguei, na época que eu trabalhava em pronto-socorro, muito tempo. Pessoas que chegavam com o dedo cortado nas situações dessa, cortado mesmo, tem que dar ponto, porque o paciente ele mordeu e não é proposital, obviamente, ele perdeu a consciência, ele vai ter uma crise de tônus e vai morder e pode ser que nem solte, né? Só solte quando para a crise mesmo. Então, o que eu sugiro é tentar dar um conforto e amenizar o dano durante uma crise de epilepsia. E colocar algum objeto ali na boca para tentar minimizar. Eu falo isso porque eu já vi. Viu, pessoas assim, o pessoal, não vou colocar meu dedo, mas vou enfiar, sei lá, enfiar alguma coisa. Não é uma ideia, não. Colocar uma meia, não sei. Engule, uma coisa que não vai causar um engasgo, né? Vai prejudicar. Não é coisa pequena, é coisa grande, né? Uhum. É uma boa ideia. Eu não acho que seja uma má ideia, não. Colocar algum objeto ali. E esperar a crise passar. Tem algum perigo em relação a isso, doutor? Da língua? Olha, a crise convulsiva, ela é um momento traumático, não só para a pessoa, como para as pessoas que estão em volta, tá? Epilepsia mata, isso eu quero deixar bem claro, epilepsia mata, tá? Na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, o que acontece? A pessoa tem o seu momento de epilepsia, né, manifestado como convulsão, e daí ela volta ao normal, ela vai ficar roxa porque ela não vai respirar, ela vai ficar ali temporariamente com hipóxia, tá? Mas aí quando parar, ela vai respirar e vai voltar ao normal. O que eu sugiro numa situação dessa, né? Além de proporcionar o conforto, né, já tentar resolver o problema, né? Se é o paciente que já tem um quadro de epilepsia prévio, você não precisa de chamar o SAMU, sinceramente, nem um bombeiro. O paciente já tem epilepsia, você já sabe que ele tem. O que você vai fazer é observar. Passou a crise de convulsão, você vai marcar consulta com o médico. Marque a consulta com o médico e leve ele para lá para tentar fazer uma alteração de medicamento ou melhorar as doses. Agora, se o paciente nunca teve convulsão na vida, é um paciente de 40 anos, caiu no chão, está tendo convulsão, não tenha dúvida, chama a SAMU, chama o bombeiro, chama quem você precisar, porque não é o normal, né? É uma coisa diferente. Então, você tem que entender essas pequenas situações, tem que buscar ajuda médica, principalmente se for uma situação inicial. E eu acho bacana a gente estar falando sobre isso, doutor, porque assim, não pode deixar... Né? Eu acredito assim, toda semana, um exemplo assim, o paciente ele faz uso da medicação e tal, e acha que está ok, né? Mas toda semana tem crise, tem alguma situação, okay, né? Não está ok, né, doutor? Muito bom você falar, não está ok. O que a gente busca sempre? A gente busca a pessoa estar sem problema nenhum, tudo na vida, né? Tanto epilepsia, dor, etc. Então, não é normal a pessoa ter epilepsia de forma contínua e não tratada. Alguma coisa está errada. E eu já vi muitos casos que a pessoa só fica lá na fenitoína, né? Ou no fenobarbital, que é o Gadernal. Então, não existem mais drogas do que isso. E, às vezes, o que você precisa fazer é a otimização do medicamento. Eu fiquei pensando aqui, doutora Rejane, assim, um paciente, né, que tem crises epiléticas sucessivas. Aí, cada vez, vamos dizer assim, 5 minutos, né, de momento ali, tem hipóxia, como o senhor já falou aqui. Já pensou assim, todo dia essa pessoa está em crise?
né, as lesões que poderiam vir a causar ou não? É por isso que na criança tem retardo, né? Porque deve gerar muita hipóxia se não for tratado, né? Pode ser uma das explicações, mas isso é uma das explicações, mas a próprio quadro epiléptico, né, que é essa diferença de potencial que vai e volta, isso ele vai gerando um transtorno psiquiátrico na criança. E doutor, como você me explicou pra gente, o cérebro ele tem vários pulsos elétricos, né? Por isso que faz o exame de eletroencefalograma e tal. E o que se sabe, assim, o que se tem, né? Até para dar dica para a questão do excesso de eletrônico, que hoje a gente está bombardeado, né? Com muita radiação, eletrônico, luzes, desenhos muito estimulantes, desde de uma criança pequenininha ali com muito acesso a isso. O que se pode, assim, entender em relação a isso? Isso pode ter um dedinho ou ainda não se tem toda a resposta, porque essas coisas demoram, né? O que a gente pode... Bem, no Japão, há um tempo atrás, acho que algumas pessoas vão lembrar disso, existia um desenho chamado Pokémon, né? E tinha um personagem lá, que era um ratinho, que disparava carga elétrica. Isso eu ouvi falar na época, eu nem era médico, eu acho. E quando ele soltou lá o poderzinho dele lá, foi uma intensidade de luz tão grande, com uma frequência tão diferente, que ficou até conhecido, né? Crianças no Japão que tinham epilepsia tiveram surto tiveram crise de epilepsia no meio do desenho. Tava vendo em casa lá e de repente o ratinho libera o poder dele lá e a criança teve vários casos de quadro de epilepsia, né? Eles até tiveram que repensar a forma de desenhar. Isso é muito conhecido, isso aconteceu no Japão, sei lá, uns 15, 20 anos, né, no passado. Então, sim, né, alguns tipos de luz, intensidade, frequência, isso pode desencadear a epilepsia. Tanto que a gente utiliza o certo, né? Quando a pessoa faz um eletroencefalograma, ter esses estímulos, inclusive. Não é um estímulo forte a ponto de gerar uma epilepsia, embora isso possa acontecer no exame. Mas o certo é, durante o eletroencefalograma, existir alguns estímulos, como soprar, né? Uma hiperventilação pode gerar crise epiléptica. A pessoa pega lá e sopra um catavento durante o exame, ou então sopra um balão. E a pessoa pega uma lanterna e joga luz no olhinho dela, da criança lá, ou então do adulto. Então, os estímulos luminosos podem desencadear quadro de epilepsia. Mas, se a pessoa estiver tomando medicamento direitinho, se estiver controlado, tem tantos anos que a pessoa não tem, acho pouco provável que a pessoa vá ter um quadro graças a isso. Tanto que não foram todas as crianças que tiveram quadro de epilepsia, que eram epilépticas e que tiveram quadro de epilepsia quando isso aconteceu lá no Japão. Mas, sem dúvida, é um estímulo muito importante. Agora, o senhor me deixou curiosa em relação, assim, né, dentro dessa pergunta, aumentaram os números de casos? Ou é porque às vezes acontece assim o diagnóstico, as pessoas estão fechando mais diagnóstico, né? Mas, assim, teve um aumento durante esse tempo, né, esses anos, agora os últimos anos, de casos de epilepsia, doutor? Eu acho que a proporção tem se mantido. Vai aumentar o número de casos pela própria aumento da população brasileira, tá? Mas proporcionalmente tem se mantido 2%, 3% que o pessoal tem feito de estudos epidemiológicos, tem se mantido, hein? Mas a população vai aumentando os casos, sim. E aí a pergunta, né? Tem cura? Quando é que a pessoa vai parar de vez de tomar medicamento? Se for, né? Eu já coloco aqui, se realmente for. Fala pra gente um pouquinho disso, doutor. Boa parte dos casos tem um tratamento que é tão eficaz que a pessoa fica curada. Sim, tem cura, tá? Mas, infelizmente, não são todos os casos. O que acontece é que, para que a gente diga em cura, tá? Primeiro, a pessoa tem que estar usando o medicamento por cerca de 10 anos. 10 anos usando o medicamento. Tá? Não, desculpa, 10 anos sem ter epilepsia e 5 anos sem estar usando o medicamento. Ou seja, a pessoa tem 2 anos que não está mais usando o medicamento, não teve quadro epiléptico. A gente ainda não pode falar que essa pessoa teve cura, porque ela ainda tem chance de apresentar o quadro. Tá? Então, a pessoa está 5 anos já sem usar o medicamento e
e ela não apresentou mais quadro de epilepsia, sim, a gente pode falar em cura. Além da situação da idade, né, uma idade mais favorável. Aquelas crianças que fizeram uso de medicamentos por um certo tempo, né, que é uma idade mais propensa a ter, e ela não apresentou mais quadro de epilepsia na sua adolescência e adulto, você também dá como curado, desde que não tenha alterações de imagem, né, como as lesões que eu citei durante a entrevista. Então tem cura sim. Ótimo, pelo menos uma esperança aí, né, doutora? Uma boa notícia. Que bom. Ótimo, gente, já estamos encerrando aqui, né, mais um programa Missão Saúde na TV. E eu já gostaria de agradecer ao doutor Samuel por se disponibilizar de estar aqui trazendo tantas informações importantes para a nossa população, tanto Marabá quanto da região, porque tem muitas cidades aqui da região que acabam assistindo, e sem falar no YouTube, né, que aí é mundial, né? Então é muito bacana a gente ter o doutor Samuel aqui com a gente para estar esclarecendo essas dúvidas aí, né, doutora? Exatamente, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui e tirando todas as nossas dúvidas aí. E obrigado a vocês também que nos assistem, tanto pelas redes sociais como em Marabá e regiões. Até o próximo programa. Obrigado, até o próximo programa. Gente, e olha só, não esqueça, se você ainda ficou com alguma dúvida aí, né? O mais interessante é que eu sempre falo assim, você não deixe de procurar, né, os profissionais que são capacitados para cada área, para determinada área específica, né? Então, olha só, tá passando aqui embaixo o telefone, o endereço lá da Neuroinstituto, que fica na Medical Center, 2º andar. Dá uma ligadinha lá, marca, faça o agendamento. Não ache normal passar por esses episódios de epilepsia. Não é normal, né? Precisa ser controlado, porque senão vocês já viram aí no programa que podem acontecer algumas situações onde o caso fica mais grave. Então, procure os profissionais capacitados, que eu tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado, ok? Tá passando aqui o telefone e o endereço, faça seu agendamento, tá? E muito obrigada a você, telespectador, que ficou aí conosco durante todo o programa. E, como eu sempre digo, né, a gente procura trazer o melhor para você que está aí em casa. E fiquem ligados no Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.